Olá, sejam muito bem-vindos ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Edivânia, eu sou professora do curso de Biomedicina e, em nome do Unisalesiana, eu agradeço a participação nesse evento tão relevante na atualidade. Eu estou aqui com a doutora Tamires Bastos, ela é biomédica, ela também é habilitada em reprodução humana assistida. Doutora Tamires, seja muito bem-vinda. A palavra é sua e a satisfação é nossa. Olá, meu nome é Tamires, eu sou biomédica e embriologista. É um prazer estar aqui no 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu trouxe um tema muito importante no qual eu atuo, da reprodução assistida, que é os desafios e oportunidades acadêmicas da biomedicina reprodutiva. Trouxe para vocês um panorama do como foi minha trajetória da reprodução assistida. Inicialmente, na minha faculdade, a gente tem uma disciplina chamada Morfologia Funcional, que aborda as disciplinas de anatomia, fisiologia e embriologia. Essa disciplina aconteceu no 3º período da minha faculdade, e nesse momento eu me identifiquei bastante com a matéria. Em sequência, no período seguinte, eu pedi para participar, para ser monitora, participar da seleção, e fui chamada para ser monitora da disciplina. Então, isso foi muito importante, até como forma de agregar meu currículo. Nesse mesmo ano, eu atuei na área da epidemiologia, eu fiz uma iniciação científica nessa área, mas de certa forma que agregasse a parte da reprodução assistida, já que eu tinha um interesse nessa área, então eu fiz a parte da epidemiologia voltada para gestantes internadas por SARS, Covid, na época, em 2021, que era algo que estava em ascensão, com muitas informações. Então, nós optamos por fazer essa iniciação científica, foi um artigo que foi, inclusive, publicado. Nesse mesmo ano, eu fui chamada para ser bolsista pela FAPERJ, lá no Rio de Janeiro, que é um apoio para alguns alunos, e eu fui chamada para atuar no laboratório de neurodegeneração e reparo, e nesse laboratório eu estudava sobre síndrome miocólica fetal, que também estava em paralelo associada à reprodução assistida, e isso agregou bastante ao meu currículo. No último ano da minha faculdade, lembrando que eu peguei o ano da pandemia, então por isso que é um pouco encurtada assim, minha história. O último ano da faculdade, já como eu já estava definindo que eu queria fazer a reprodução assistida, eu participei de um estágio obrigatório de reprodução voltado para animais transgênicos, e lá a gente fazia o cultivo de células através com camundongos, então eu tive toda a parte experimental da reprodução assistida nessa área. Em paralelo, eu também fui chamada para fazer um estágio obrigatório na área de reprodução assistida, mas com humanos. Então, no Instituto de Ginecologia, a gente fazia o atendimento com os pacientes que estavam tentando engravidar, não conseguiam engravidar, e nós, profissionais de saúde, biomédicos, eu posso dizer que eram biomédicos porque todos que estavam no estágio eram biomédicos, nós atendíamos os pacientes, nós fazíamos análise de sêmen para ver como é que eles se encontravam, preparávamos o material para até ajudar na fertilização. É um meio que a gente considera que é uma porta de entrada. A gente fazia uma manutenção básica, mas auxiliava e eu vi vários casais entrando no instituto e conseguindo engravidar. E como biomédica, no ano seguinte da minha formação, eu fiz uma pós-graduação na área, que me auxiliou, que me deu realmente uma outra visão, e eu fui chamada no ano seguinte para ser embriologista júnior numa clínica chamada SESM, que fica aqui em Ribeirão Preto, onde eu estou. Hoje eu sou membro da Associação Brasileira de Medicina Reprodutiva. Terminei esse ano meu mestrado já estava meio que encaminhado desde 2023, mas esse ano eu consegui finalizar. É um mestrado em neurociência, mas focado para síndrome miocólica fetal, em que nesse mestrado, basicamente, eu analisava através do camundongo, que a gente aplicava muito álcool nesse animal, injetava um álcool nele, nesse período que ele estava já gestante, a gente conseguia ver as malformações, conseguia ver crise de epilepsia, várias alterações que podem acontecer nesses animais. E a gente viu quanto álcool ele interfere nesse período da gravidez.
Então, foi um fator que veio a agregar muito no meu conhecimento, porque muitas vezes chegam pacientes para a gente que estão tentando engravidar, estão ingerindo álcool ou tem esse excesso bastante de tabaco e não sabem, não tem uma noção que isso, de certa forma, ela interfere, né, nessa qualidade, interfere na produção do sêmen, da qualidade dos ovos. Então, a gente vê quanto isso traz malefícios. Então, o meu mestrado ele veio, para, de certa forma, para contribuir minhas informações, meu conhecimento, qual eu atuo hoje. E hoje, para agregar ainda mais o meu conhecimento, eu estou fazendo mais minha segunda pós-graduação dentro da minha área, para entender mais e, assim, de certa forma, ajudar mais os meus pacientes. Então, assim, para quem tem um interesse ou gostaria de fazer como que é a reprodução, eu trouxe uma história da reprodução humana para a gente, para mostrar como é que é em si, e falar um pouquinho do mercado de trabalho do embriologista e falar dos estágios e as oportunidades que vocês conseguem ter. Então, como história, eu trouxe uma linha do tempo, para mim, o marco, o início, né, na verdade, da história, eu vi que em 1980 a gente teve as primeiras tentativas de fertilização in vitro em coelhos. Então, nesse momento, os pesquisadores perceberam que existiam possibilidades que a gente, através de técnicas de manipulação, você conseguia fazer com que acontecesse de certa forma, uma fertilização. Então, eles viram a partir dali que poderiam ajudar diversos outros pacientes que não conseguiam engravidar e diversos estudos começaram a surgir, como descoberta que através do líquido seminal tem espermatozoide, como é que funciona. E aí, em 1950 e 60, a gente teve avanço da criopreservação de espermatozoides e hormônios para indução da ovulação. Nesse momento, eles já tinham descoberto a presença dos espermatozoides, então eles queriam saber se congelando aquele material ele conseguiria sobreviver ou não, e se isso iria interferir, enfim, foi um experimento que deu muito certo. Então, além disso, eles perceberam que nós mulheres, nós ovulamos um único óvulo a cada ciclo. E eles perceberam que existem hormônios que podem levar a essa processo de ovulação. Como que encontra esse ciclo reprodutivo? Então, eles estavam nesse processo de estudo. Em 1978, a gente teve um marco histórico, que foi o primeiro bebê proveta, que é a Louise Brown. A Louise, inclusive, ela está sempre nos congressos internacionais, ela está sempre presente, é uma pessoa que realmente ela agradece pela reprodução e a gente fica muito feliz, assim como é um espelho para a gente, tanto que no aniversário da Louise Brown é comemorado o dia do embriologista. Foi ali que, no momento que ela nasceu, não só ela nasceu, a gente também nasceu, nossa profissão nasceu a partir do dia do nascimento da Louise Brown. Então, ali foi um marco histórico de 78. Em 1986, a gente teve o primeiro bebê a partir de embriões congelados. Nesse momento, a gente também queria entender. Já tínhamos a Louise Brown, que foi feito, teve a fertilização, ele, em sequência, que formou o blastocisto, ele transferiu, mas ele queria saber se eu tivesse formado aquele blastocisto, a paciente não poderia, naquele momento, seja por ciclo reprodutivo, se eu congelasse aquele material, eu conseguiria descongelar e eu conseguiria implantar, iria dar sucesso? E ele viu que sim, esse material ele consegue cair íntegro e a gente tem sucessos também eles sendo congelados. Então, no ano de 2000 e 2010, a gente teve uma expansão de técnicas de diagnóstico genético, que é o PGT e o PGT, PGD e PGT. Nós sabemos que muitas vezes pacientes que são mais velhas tendem a ter uma pretensão, uma projeção maior, né, de crianças que têm presença de uma síndrome de Down, alguma alteração. Além disso, a gente encontra aí pacientes que têm presença de abortos de repetição, também. Quando você tem esse histórico, você percebe que tem algo que não está certo, e além de inúmeras doenças monogênicas. Então, nesse momento, foi muito importante, porque essas pacientes, que elas, apesar de elas conseguirem engravidar, elas tinham alterações. Então, assim, esse diagnóstico é importante, porque se eu
a partir do momento que eu tenho um diagnóstico, que esse embrião é um embrião euploide, que é um embrião saudável, que eu posso transferir, tudo bem. Mas imagina se eu tenho uma paciente que eu transfiro. E aí, por exemplo, eu não fiz essa análise. Só que essa análise é um embrião aneuploide, que é um embrião não saudável. Além de ser algo que psicologicamente para o paciente traz inúmeros prejuízos, o paciente ele se sente muito mal. A gente sabe que isso pode ser arriscado até mesmo para paciente. Então, esse diagnóstico, essa técnica desse avanço, foi algo que tem contribuído muito para os pacientes. Até hoje. Em 2012 em diante, a gente tem o desenvolvimento aí da time-lapse, que é uma forma de monitoramento desse cultivo desse embrião. Então, a gente avalia ele consegue ver todos os dias como é que está o crescimento desse embrião, se ele está crescendo de forma correta, se não tem nenhuma característica que a gente está, olha, não está tão legal, ele parou o desenvolvimento. Então, é uma tecnologia que ainda aqui no Brasil é cara, mas está avançando bastante. Em 2015, a gente teve um avanço da criopreservação, que é por meio da vitrificação, tanto de óvulos quanto de embriões. Eu peguei essa época, já não peguei a técnica anterior, que era a técnica conhecida como congelamento lento. Pelo que eu escuto muito dos outros embriologistas, essa técnica às vezes levava 2 dias para você congelar esse embrião, esse óvulo, então às vezes você perdia o material, não era uma técnica boa. E hoje a gente atua numa técnica chamada de vitrificação. Então, aquilo que levava às vezes 2 dias, hoje a gente leva 19 minutos para a gente conseguir congelar, a gente consegue equilibrar aquele material para que ele consiga ser submerso, né? Um nitrogênio líquido numa temperatura de menos 196 graus Celsius e ele consiga se manter íntegro para a gente descongelar no momento que a paciente determinar. A gente não tem um tempo específico, eu vou congelar e tal momento eu tenho que descongelar. Não, a paciente ela vai escolher. Não tem algo que, de certa forma, exista. E aí, hoje a gente atua nessa processo de vitrificação, só que nesse momento atual, a gente está aqui, o congresso ele fala sobre tecnologia, a gente está num processo que muitas clínicas estão adotando um outro procedimento, que é o congelamento ultra rápido. Então, aquilo que a gente estava levando 19 minutos, a tecnologia está levando para a gente congelar a 3 minutos. É muito rápido a gente fazer esse processo. Então, algumas clínicas já estão adotando, lá fora já está sendo utilizado com muita frequência, e aí eu acho que já é uma tecnologia bastante inovadora. Então, a gente está no congelamento lento, passamos pela vitrificação e agora a gente está indo para o congelamento ultra rápido. E hoje, atualmente, a gente tem o uso da expansão da inteligência artificial, né, na seleção tanto de gametas quanto de embriões. O que acontece? Muitas vezes a paciente, ela seja para preservar aquele material, tipo um óvulo, ela congela aquele material óvulo, aí em certo momento ela decide descongelar aquele material, e aí quando tem a fertilização, ela percebe que desses 15 óvulos que ela descongelou, muitas vezes só 5, 6 formaram embriões, elas se questionam por que disso. Então, a inteligência artificial ela veio para somar, veio para agregar a área da reprodução assistida. Então, ele consegue determinar por meio de score para ver se você consegue ou não congelar. O que você acha? Se é um óvulo saudável, se não é um óvulo saudável, se é um espermatozoide saudável, porque muitas vezes o paciente congela o espermatozoide, aí descongelar você vê que não tem ou não encontra. Aí você se pergunta o que aconteceu com aquela amostra. E muitas vezes é uma amostra que ela tinha já alguma certa forma, alguma alteração. Então, a inteligência artificial está encaminhando lado a lado para que venha auxiliar cada vez mais o profissional. Então, aqui, quando eu falo sobre reprodução assistida, eu digo que a reprodução assistida é dividida em 3 grandes áreas, que é a área da andrologia, a área da embriologia e a área da genética. Na área da andrologia, é uma área que a gente estuda os aspectos relacionados à saúde masculina. Então, quando o paciente ele chega ao consultório e ele relata, estou mais de 1 ano sem tendo relações, eu não consigo engravidar, não consigo ter sucesso.
A médica ela vai passar os devidos exames para a mulher e os devidos exames para o homem. E a área que a gente estuda o sêmen, a área que a gente vê o sêmen, é a área da andrologia. E dentro da andrologia, a gente faz o teste de fragmentação espermática, que é muito importante, porque nesse teste você consegue determinar se o material genético ele é muito fragmentado, e isso pode ser sugestivo, que, de certa forma, ele tende a ter uma tendência a ter alguma característica que leve a uma doença. Então, isso é importante. Se você consegue ver essa integridade desse DNA, é importante dizer que dentro da andrologia, a gente consegue atuar com uma inseminação intrauterina, que é um procedimento básico que é feito, que é a primeiro procedimento que muitas vezes os casais eles recorrem, e a FIV, que é a fertilização in vitro. E dentro da andrologia, como eu falei, um exame que é muito utilizado e é importantíssimo é o espermograma. O espermograma ele tem essa função justamente da gente conseguir ver essa fertilidade masculina. Então a gente consegue determinar possivelmente os diagnósticos por que não, esse casal não está conseguindo engravidar naturalmente. E além disso, quando um paciente ele começa e tomar medicação, por exemplo, de taxa preta, a gente sabe que tem uma alteração no líquido seminal. Então, o espermograma é importante muitas vezes para ver esses pacientes, para ver se realmente teve alguma alteração. E pacientes que submeteram a vasectomia. E aí eles vão para lá na clínica para ver se realmente tem ou não a presença de espermatozoides. Dentro do espermograma, a gente avalia os seguintes parâmetros. A gente analisa o volume desse material, se é um volume baixo, alto. Isso interfere bastante na questão da gestação. A concentração dos espermatozoides, se a gente tem uma concentração muito baixa, a motilidade deles, se eles estão lentos, se eles estão correndo, estão parados, isso são algumas manifestações que podem acontecer que estejam interferindo. A morfologia, às vezes a gente tem um sêmen que tem uma cabeça muito grande, uma cauda muito curta ou enrolada, ou a gente tem alguma alteração ali na peça intermediária que liga a cabeça do espermatozoide à cauda do espermatozoide. Muitas vezes a gente pega um material que está muito parado e a gente faz testes de vitalidade para saber se esse material está só parado mesmo ou se ele está morto. Então a gente faz testes de vitalidade. Além disso, a gente analisa o pH desse sêmen, porque muitas vezes a mulher é muito básica, o homem é muito ácido e tem essa interferência, então isso é um parâmetro muito importante. A gente avalia a questão da análise dos leucócitos e a liquefação desse sêmen. Se é um sêmen que demora muito tempo para liquefazer, se é um sêmen que ele tem grânulos, são alterações que estejam indicando de fato realmente que algo não está certo. E dentro do laboratório de reprodução assistida, eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês como é que funciona dentro do laboratório. Aqui eu tentei filmar para vocês um microscópio, a gente consegue ver aqui nessas pontinhos que estão. Tá muito difícil de visualizar, mas tem esses pontinhos que estão brancos, estão tudo espermatozoide, que eles estão andando para um lado e para o outro. Então, essa é basicamente a visão do embriologista, quando a gente vê o sêmen. Deixa eu só passar. E aqui eu botei um menor aumento, né? Para ver como que eles encontram. Na verdade, a gente vê um grid. Então, a gente coloca, são 10 microlitros que a gente coloca na máquina, e desses 10 microlitros a gente vê como que tá, e a gente faz a contagem dos espermatozoides. Normalmente, se a gente encontra menos que 15 milhões de espermatozoides, a gente considera que esse material ele esteja com alguma alteração. E para fazer a contagem, a gente analisa, a gente separa uma única coluna desse material e a gente multiplica muitas vezes por 100 para a gente entender a quantidade do que tem nessa amostra. Então, dentro do laboratório de andrologia, como eu falei, a gente faz a inseminação intrauterina. A inseminação intrauterina é o procedimento mais básico dentro da reprodução assistida. Ele é um procedimento que ele não é invasivo, ele é de baixo custo. Basicamente, o que acontece? O médico ele vai ver pelo ciclo reprodutivo da mulher o melhor momento, o período da ovulação dela, durante o período da ovulação. E aí o paciente ele chega à clínica, ele entrega para a gente o pó de coletor, a gente capacita esses espermatozoides
E esses espermatozoides, a gente tenta separar os melhores espermatozoides, a gente carrega no catéter, entrega para o médico e o médico ele leva esse material até o útero da mulher. Então, é uma forma muito próxima do que realmente acontece com a mulher. Então, a gente acaba adotando essa medida muitas vezes quando o paciente é um paciente que ele não tem uma causa aparente. A gente viu ali que o paciente tem uma concentração muito boa de espermatozoides. A mulher ela pode ter até uma quantidade menor de óvulos, tá? A reserva variando um pouco baixa, mas está tudo dentro do ok. Então a gente faz a inseminação intrauterina, que é conhecida como IU. E a inseminação intrauterina ela tem essa possibilidade de aumentar a probabilidade da fertilização, ela ajuda a aumentar. Ela supera essa barreira natural que impede os espermatozoides de alcançarem o óvulo, já que a gente está capacitando, a gente pega esse sêmen, a gente, por meio de capacitação, a gente melhora aquele sêmen e entrega para o médico. As indicações, ele fala que sem uma fertilidade sem causa aparente, em relação a ter um distúrbio ovulatório, né? Em alguns casos que a gente tem de endometriose, que seja constatado que haja pelo menos uma tuba prévia, e diagnóstico de infertilidade masculina com alteração seminal discreta ou moderada, porque a gente pede no mínimo que esse sêmen tenha a presença de pelo menos 13 milhões de espermatozoides. Se ele for um sêmen ruim, a gente não consegue fazer essa inseminação intrauterina, já que a gente precisa de uma boa quantidade de espermatozoides para conseguir fazer essa fertilização. Além disso, o que acontece? Nem sempre o paciente ele vai ter o espermatozoide. Muitas vezes no líquido seminal você não tem a presença de espermatozoide. Isso pode acontecer. Seja por causa natural, que ele realmente não tenha, ou seja por vasectomia. O paciente ele fez a vasectomia, reverteu, mas não consegue ter espermatozoide. Existem técnicas que a gente faz no laboratório para tentar retirar espermatozoide de outro local. Então, a gente tem a técnica de pesa e a técnica de mesa. A técnica de pesa, que é a aspiração de espermatozoide do epidídimo percutânea, e a aspiração de espermatozoide do epidídimo microcirúrgica, são métodos que a gente auxilia para recuperar espermatozoide diretamente do epidídimo. E ao urologista, entre os médicos e o médico urologista dentro do centro cirúrgico. O paciente está anestesiado, é um procedimento super rápido, né? Não leva nem 10 minutos. E o urologista ele vai lá e consegue fazer a retirada do líquido pelo epidídimo. Então, ele entrega para o andrologista e a gente confere se há ou não a presença de espermatozoide. Tem uma outra técnica, que é uma técnica um pouquinho mais invasiva, que é difícil, confesso que é difícil, poucas pessoas elas acabam optando por fazer, mas a última tentativa, então hoje a gente acaba optando por fazer porque não tem outro jeito, que é a extração de espermatozoide do epidídimo, de espermatozoide pelo testículo. Essa técnica em si é uma técnica que é uma técnica cirúrgica, então ela é muito delicada, em que a gente tira um pedaço, literalmente um pedaço do tecido do testículo, ele entrega pra gente avaliar se há presença ou não de espermatozoide. A gente analisou, às vezes tem, às vezes não tem. De qualquer maneira, esse material é enviado pro laboratório de patologia, e nesse laboratório ele consegue ver se há presença ou não de espermatogênese, se esse material tende ou não a ter novas formações de espermatozoide, ou se é um caso que, infelizmente, esse paciente não vai ter espermatozoide. Nada da reprodução é uma coisa que assim, não tem espermatozoide, acabou. Muitas vezes o paciente ou ele acaba optando por não continuar, ou muitas vezes a gente acaba dando outras sugestões, né? De banco de sêmen. Hoje no Brasil tem bancos de sêmen, aqui a gente não tem contato com o doador, mas existe uma plataforma que você consegue olhar quem foi, tipo, como é que foi o doador, se ele é alto, baixo, se ele é louro, qual a profissão dele. Então, muitas vezes o paciente ele acaba submetendo, escolhendo a ação no sêmen, até mesmo casos homoafetivos. Então, assim, a gente escolhe e está dentro da área da andrologia. Já agora entrando na área da embriologia, que é uma área que a gente analisa a parte dos óvulos, a parte dos embriões, é uma área muito bonita e muitas vezes está tudo interligado. O laboratório de andrologia só funciona se o laboratório de embriologia funcionar, tudo muito interligado mesmo. Então, nessa área aqui que a gente
para iniciar, né, no laboratório, a gente faz a captação citária. Basicamente, a gente tudo é programado. Então, a médica vai ver de acordo com o seu ciclo reprodutivo, ela faz as devidas modificações para levar esse crescimento desses folículos, é acompanhada a cada dia após dia para ver se estão crescendo, se não estão crescendo, tem que trocar medicação, e a gente faz todo um preparo para que haja um momento específico para ter captação. Nós, como eu falei, a gente normalmente libera um único, se é liberado, na verdade, um único óvulo, só que na captação a gente consegue liberar mais de 20, às vezes 30. A gente tenta recrutar o máximo possível desses óvulos, não é algo que venha prejudicar a mulher, de certa forma, é tudo natural, a gente libera normalmente muitas vezes isso, então tá tudo certo. Então, basicamente, ela vai dar uma medicação porque vem a crescer esses folículos e nesse momento a gente consegue recrutar para levar a captação. Então, é um procedimento super básico, a mulher ela é anestesiada, não sente nenhuma dor, é tudo muito rápido. Ela entrega para a gente o líquido seminal, e nesse líquido seminal eu espero encontrar isso aqui. Isso aqui são os óvulos. Eu tirei essa foto, não foi pelo microscópio, foi pelo olho nu. A gente consegue ver uma célula que a gente consegue ver a olho nu, ela é muito grande de certa forma, né? Então é muito bacana, a gente são esses pontinhos pretinhos aqui, que são os óvulos. A paciente, depois que ela acorda da anestesia, né, é super rápido, ela tem uma recuperação rápida, pode voltar às atividades normalmente. E aí, antes de tudo isso, né, antes da captação, durante o preparo, né, do ciclo, a paciente, a gente vê, de acordo com o histórico dela, o que ela vai ser submetida, a FIV ou a ICSI, que é a inseminação. Desculpa, não sei o que aconteceu. Ou ela vai ser submetida a ICSI. Então, nesse momento, a gente tem essa opção. E, além disso, existem pacientes que vão apenas para fazer a captação, como forma de congelar os óvulos, como forma de preservação da fertilidade, ou pacientes que são oncológicas. Muitas vezes, o paciente, antes de iniciar a quimioterapia, se é recomendado para o paciente fazer uma captação, depois fazer o tratamento de quimioterapia. Inclusive, a gente tem todo um protocolo, para esse tipo de paciente, que é um protocolo mais encurtado, porque nem toda medicação você consegue dar para aquele paciente, porque pode ser prejudicial. Então, a reprodução humana ela veio também para auxiliar esses pacientes, seja tanto para homem, né, que tem congelamento de sêmen, ou no caso que a gente está tendo, que vai ser somente da quimioterapia, ou para a mulher também, que vai ser somente da quimioterapia. Então, a gente teve essa captação, a gente conseguiu encontrar esses óvulos, e aí a médica ela passa para a gente a seguinte situação. Ou essa paciente ela vai ser submetida à FIV, que é uma forma clássica, foi a parte inicial, que a gente tem essa combinação desses óvulos com os espermatozoides, e eles vão de contra ao óvulo, ou a gente vai ser submetida à ICSI, que é a injeção intraesofagética de espermatozoide, e que é uma única agulha vai lá, seleciona aquele um único espermatozoide e ele é colocado no óvulo. Eu confesso que no laboratório, hoje em dia, normalmente, como forma de patronizar, até mesmo de controle de qualidade, a gente acaba todo mundo sendo para ICSI. A maioria dos laboratórios eles vão para ICSI, apesar que existe uma discussão na área da reprodução assistida. Muitos preferem a FIV, porque a FIV é mais natural, é aquilo que acontece mesmo, deixar o óvulo escolher o espermatozoide, e não o embriologista escolher o espermatozoide. Tem embriologistas que falam que, de certa forma, eu prefiro que eu escolha o espermatozoide, porque eu vou ter o controle do que está fertilizando ou não, aquilo que está bom ou não. Então é uma discussão que eu acredito que nunca vai terminar. Isso é cada um que escolha a sua dessa forma o que acha melhor para si, para o paciente. Então, essa aqui é a FIV clássica, que foi que a Louise Brown teve, né? Que é em que o espermatozoide foi de contra o óvulo. E a FIV convencional, que é a ICSI, que tem uma hold que segura esse óvulo, e uma inject, né? O nome é meio sugestivo, né? Que pega e leva esse espermatozoide até o óvulo. Vou fechar aqui. Ativar aqui. Deixa eu só tirar aqui o som. Deixa eu só diminuir aqui
o tempo, porque o procedimento em si, a gente vê, é muito rápido. Então, deixa eu ver se eu consigo diminuir para que eu consiga explicar com mais calma. Então, aqui eu tenho a Hold, que segura o óvulo, e aqui eu tenho o inject. Então, meu objetivo eu quero romper essa zona pelúcida, eu quero romper essa parte do citoplasma, e aqui dentro tem o espermatozoide. Então, o espermatozoide ele vai nadar e vai entrar dentro do óvulo de forma que a gente consiga controlar. Então, eu venho, consigo romper essa zona, esse material, e colocar o espermatozoide aqui dentro. Vou entrar novamente para mostrar para vocês. Então, aqui eu entro, consigo romper e ele vai de encontro. Basicamente, o procedimento é assim. Parece ser fácil, mas é difícil. Às vezes se a gente não souber segurar direito aqui, a inject, a hold, a gente consegue sugar o embrião, o óvulo, ou você estiver no ângulo certo, você vai. Enfim, são inúmeras situações que podem acontecer se você não souber manusear de forma correta. E para essa injeção, a gente utiliza um microscópio invertido. É um microscópio que a gente tem, ele é um microscópio acoplado com um micromanipulador, então a gente é quase um videogame que a gente vai mexendo assim nele e ele vai colocando, é muito bacana. Então, a partir do momento que eu fiz a X, né, o que eu espero encontrar? O que eu espero encontrar no dia seguinte? Então, a gente tem um período de mais ou menos de 16 a 18 horas, que é o momento que a gente consegue observar a presença do pronúcleo. Então, aqui eu espero encontrar no dia seguinte a presença de 2 pronúcleos, indicando que esse material ele foi fertilizado. A gente tem um óvulo aí que tá tudo certo. Normalmente o laboratório não avalia todos os dias, então normalmente a gente avalia o primeiro dia do desenvolvimento, o terceiro dia e o quinto dia do desenvolvimento. E aí no terceiro dia do desenvolvimento, no terceiro dia do desenvolvimento, eu quero encontrar, eu imagino encontrar, mas eu não encontro. Eu imagino encontrar um embrião com inúmeros blastômeros, né? A gente tem essa formação, então mostrando que ele está desenvolvendo muito bem. E no quinto dia eu espero encontrar essa linda blastocista, que esse embrião muito bonito. Então é o quinto dia. Para quem tem curiosidade, o que acontece? Depois que a gente faz a X, esses embriões eles são colocados numa incubadora que tem todo o controle de oxigênio, controle de temperatura. Essa incubadora, ela meio que a gente foi feita para mostrar como fosse um útero, estivesse desenvolvendo no útero. Então, ela é toda padronizada para isso. E além disso, a gente coloca esse material dentro de uma placa de Petri com um meio que é rico em nutrientes e ele mesmo ele vai no momento certo ele vai buscando esses nutrientes. Então tem toda uma tecnologia e um óleo por cima desse material que mantém que esse meio não evapore, justamente porque a incubadora é uma incubadora que ela é aquecida. Então, a gente tem todo um preparo, de certa forma. E às vezes a paciente, ela é uma paciente que ela fala, eu quero fazer a captação e eu quero transferir de imediato. Formou, eu já quero transferir. E aí, quando a paciente ela relata muitas vezes na consulta médica, a médica, além de ela fazer esse preparo da captação, ela faz esse preparo endometrial. Porque não adianta nada a gente fazer esse cultivo desses embriões e aí a gente tem um endométrio fino e que não dá para a gente conseguir implantar porque ele não vai aderir à parede. Então a médica ela vai tentar engrossar ali o endométrio, né? Dar as medicações específicas para isso, para a gente conseguir fazer essa transferência e a gente transfere esse material. Esse material ele pode ser mantido na incubadora até o sétimo dia. Se ele não desenvolveu até o sétimo dia, a gente descarta esse material, porque é um material que não é viável. Se ele formou no quinto dia, já é congelado. Então, tem essas duas situações. Então, depois que formei, né, se eu formei o meu material no quinto dia, e essa paciente é uma paciente que não vai transferir de imediato, a gente pode congelar esse material. E às vezes o paciente é uma paciente que ela foi submetida a um microestímulo ovariano, ou essa paciente ela teve
12, 13 embriões. Então, assim, ela não vai transferir 12, 13 embriões, ela vai transferir vezes um, ou no máximo, às vezes dois. E aí, o que ela faz com os outros? Ela congela esse outro material. Às vezes o endométrio, como eu falei, ele é um endométrio que tá fino, não tá adequado para isso. Ou a questão da preservação, como eu comentei com vocês, às vezes o casal ele vai lá, é, formou o embrião e a paciente ela vai ser submetida a químio, ou ele vai ser submetido a químio. Então, a criopreservação é um método muito bom. E às vezes, antes da criopreservação, a gente tem uma outra técnica que é chamada de biópsia embrionária. Quando a paciente é uma paciente mais velha, uma paciente que ela já tem um diagnóstico de uma doença monogênica, uma paciente que ela tem aborto de repetição, ela tem uma dificuldade de implantar, de certa forma, a gente faz a biópsia embrionária. Basicamente, a gente vai retirar as células do trofobasto, né, da ectoderma aqui, para levar esse material ao laboratório de genética e ele consegue ver, determinar se esse material é um material que tem alguma doença, é um material que ele está alterado. Então, assim, é como eu falei lá no início da palestra em si, que é uma forma que a gente tem para ajudar algumas pacientes. Trouxe aqui um vídeo para mostrar para vocês. A qualidade do vídeo não é tão boa, porque fazer e tentar gravar não é tão fácil assim, mas basicamente mostrando aqui para vocês aqui um embrião já formado, aqui não é inject, aqui é uma agulha realmente apropriada para a biópsia, né? E aqui a gente está colocando para ver se a gente consegue soltar essa zona, que ela está um pouquinho resistente. Aqui em amarelo, não sei se consegue ver um laser, que a gente consegue para a gente dar um laser nesse material. Deixa eu ver se eu consigo acelerar um pouquinho mais o vídeo, que a biópsia é um pouquinho mais demorada e delicada. Então, aqui a gente está tentando encontrar, e aí aqui achou uma abertura desse material. Então, a gente vem, e aqui a gente vai fazer uma aspiração dessas células. Como eu falei, laboratório de genética pede pelo menos de 8 a 10 células, não, além disso, não há nenhuma necessidade. Talvez alguns se assustem, parece que é um procedimento um pouco bem invasivo, né? Mas o embrião ele consegue se recuperar. Então, aqui a gente está dando um laser nesse material para a gente ter uma separação do embrião com o material genético que vai ser encaminhado pro laboratório. Eu vou só deixar passar um pouquinho para ver se eu consigo mostrar o material que a gente costuma mandar. É esse material. É isso aqui que eu quero encaminhar. E aí, nesse material, a gente vai conseguir ver se tem alguma alteração. Além disso, existem apoios que a gente utiliza, que é a inteligência artificial na reprodução, que, por exemplo, aqui eu tenho 2 incubadoras, que esse material ele fica nessas incubadoras, e essa inteligência do time-lapse, né, da inteligência artificial, ela vem mostrando esse momento que ela tem todo o processo, como ele vai se desenvolvendo. Ele mostra, tipo, o número, se é um embrião viável, não é um embrião viável. Então, eles têm dados mostrando que tem uma alta taxa de implantação. Ele é uma boa forma de tomada de decisão, de certa forma, porque nós, seres humanos, somos passíveis a erros. Então, essa forma é uma forma de auxiliar. Então, não é só a sua opinião, é uma opinião de uma tecnologia, né? E tem sido aqui no Brasil, tem crescido cada vez mais essa ação. E além disso, como é uma tecnologia muito cara, hoje a gente tem visto aí softwares que são acoplados a um computador que já tem dentro do laboratório, que eles pegam e avaliam em tempo real esse óvulo. Então, não precisa ter aquela incubadora, às vezes o próprio software que está localizado no computador consegue fazer isso por você. Ele é uma forma de rastreabilidade, ele ajuda na questão da gestão. Então, isso tem ajudando muito, e os pacientes muitas vezes procuram as clínicas por conta disso, porque às vezes a paciente ela vai transferir o embrião, ela precisa transferir e fica no ciclo e transfere, e ela não sabe o que está acontecendo. E às vezes ela precisa de um apoio da inteligência artificial nesse momento. Eu trouxe aqui um vídeo que, como o Congresso ele aborda muito essa questão de tecnologia, existem 2 laboratórios no mundo,
que fica nos Estados Unidos, e outro no México, que é um laboratório totalmente automatizado. E eu queria mostrar para vocês como já está acontecendo, de certa forma, no mundo, essa área. Deixa eu só mudar aqui a velocidade, que ele é um pouco lento, o vídeo em si, para ficar mais rápido, para mostrar para vocês. Mas, assim, está sendo formidável. Eu vejo assim e fico, gente... Mas não substitui a mão do embriologista. A gente precisa do embriologista para tudo. Mas tem crescido cada vez mais essa área, né? Aí é um laboratório, ele vai mostrar para vocês. Então, aqui vem o embriologista, que ele vai passar todas as informações pro robô. E, basicamente, eu já não preciso fazer muita coisa. Ele vai montar para mim a placa, não preciso me preocupar com montagem de placa, com nada, e ele mostra, porque tudo que tá dentro do laboratório tem identificação. Então, ali ele tem a própria identificação, rastreabilidade é excelente. Esse eu vejo que é o futuro, de fato, da reprodução assistida. Tá vendo? Ele monta e isso economiza nosso tempo demais. Eu achei incrível quando a gente teve essas discussões no Congresso, né? Umas pessoas ficam preocupadas, gente, a gente vai ser substituído por robô. Mas eu não vejo isso, eu vejo que é uma tecnologia que vem para auxiliar, porque se essa máquina ela não, certo dia ela não dá certo, dá tilt, precisa de um biologista, então não vejo por esse aspecto, mas é algo que tem crescido cada vez mais e a indústria ela pede muito isso. Além disso, eu trouxe um outro vídeo, deixa eu ver se ele vai abrir aqui, que é um vídeo da Ix, né? Eu fiz a minha Ix ali, mostrei para vocês. Agora, esse vídeo é bárbaro, porque ele vai fazer sozinho a Ix. Deixa eu ver se ele vai montar aqui. Então, assim, incrível. Então, o embriologista ele vai lá, passa as informações todo pro robô, ele vai pegar a plaquinha. Eu imagino, gente, pra gente é tudo tão minucioso, eu não consigo imaginar um robô, né, fazendo isso, mas tem acontecido, e tá em experimento aí os laboratórios. Quem sabe daqui uns 15 anos, né, já vai estar todo mundo já implantando essa tecnologia. Acho que não vai ser tão rápido assim, que é muito, muito caro. Mas aí ele vem e faz tudo pra gente. Ele vai lá, ele vai selecionar os espermatozoides, como eu falei, no caso da Ix, que é um espermatozoide por óvulo. Aí ele vai ver aqui. Incrível, né? Desculpa. Oi, doutora Tamires, deu uma engasgadinha aí. Aqui em Ribeirão hoje tem uma tempestade de areia, né? Olha Eu só, tô sentindo muito isso. Nossa, hoje tá horrível. em especial tá meio complicado. Ô, doutora, deixa eu te avisar o seguinte: com 1 hora de reunião, a ligação ela vai cair. Tá Ah, faltando muito. Eu não, falta pouco. Deixa eu ver quantos slides agora falta. Não, falta pouco. Acho que mais uns 10. Tem falta quantos minutos para terminar? 4 minutos, Hum, infelizmente. Acho que em 4 minutos eu não consigo terminar. Você conseguiria abrir outra sala? Não, eu não conseguiria. Deixa eu até ver aqui, porque vai ficar dividido a... Uhum. Mas vamos fazer assim, ó. Hum. Pausa de 5 segundos, e aí a senhora começa daí, e aí o que puder dar para dar uma agilizada, eu vou dar uma olhada aqui se eu consigo dar uma prolongadinha, tá? Só um minutinho. Não, tá bom. Tá? Vamos lá, então. Beleza, doutora Tamir. Então, tá bom. E eu trouxe aqui um pouquinho das etapas, como é que funciona a carreira do embriologista. Então, a gente passa pelo estágio, que é o período que a gente está, né, na faculdade, a gente consegue um estágio. Depois, a gente passa pela fase do trainee,
que a gente está ali no intermediário, quase indo para o júnior, né? E nesse caso, a gente tem que ter essa forma, uma habilidade, já alguma coisa dentro dessa área. Em sequência, a gente vai para júnior. Júnior, a gente tem que ter pelo menos 500 horas de estágio. A gente fala que vai ter que ter pelo menos 1 ano no cargo, então tem que ter 1 ano pelo menos aqui como trainee. Tem que ter um treinamento bianual. Tem que participar do curso, dos congressos. Depois a gente passa para plênio, que a gente tem que ter mestrado, doutorado na área. Eles falam que tem pelo menos 3 anos de experiência. Ele dá o número de ciclo de 100 ciclos. Diz que tem que permanecer pelo menos 3 anos no cargo. E aí dá o número de cursos. Depois a gente passa para sênior, que a gente tem que ter pelo menos 5 anos. E ele fala 355 ciclos. Depois você passa para supervisor, que a gente tem que ter pelo menos 7 anos de experiência comprovada. E por último, a gente termina como diretor de laboratório, que são pelo menos 10 anos. Então, assim, a área da reprodução, ela é bem dividida pra gente, ela é bem organizadinha, tem um período que você tem que atuar, um número de casos que você tem que participar, e aí você vai progressivamente, você vai indo, acessando cada área em específico. Eu trouxe aqui alguns congressos para quem tem curiosidade. A Pronúcleo e o SBRA, eles acontecem de 2 em 2 anos, e o SBRA, ele acontece anualmente. Inclusive, mês que vem vai ter o SBRA, que é em São Paulo, vai ser esse ano em São Paulo, para quem tem curiosidade, é uma ótima oportunidade, ótima forma de você conseguir ver se você tem interesse ou não na área, você conhece os profissionais que estão atuando, quais tecnologias, eu recomendo muito para vocês. E além disso, trouxe alguns cursos, caso que alguém tenha interesse, às vezes perguntar qual curso eu faria, o que eu poderia fazer. Tem embriológica, no qual eu acabei colocando aqui, o qual eu faço parte, né? Tem um curso com a Monique Bonavita, tem o ICB Guarulhos, que também atua. Esse curso que é na Nova Era, que é no Rio de Janeiro, que é o laboratório no qual eu atuei, mas tem um curso que é aqui perto, aqui em Ribeirão Preto, com as meninas do GS Educação, que elas fazem todos os cursos de aprimoramento, de ICSI, biópsia, elas estão aqui e é mais próximo para vocês, e não é um curso tão caro assim para investir na área. Eu venho agradecer um pouco a vocês, agradecer pela oportunidade de falar um pouco da minha área, da minha profissão, e quem sabe incentivá-los a fazer a parte da reprodução, que é uma área tão bonita, a gente se apaixona pela área, a gente entende tantas histórias, a gente vê a importância de poder atuar na área da reprodução. Eu vou deixar aqui embaixo o meu e-mail para vocês. Caso vocês tenham alguma curiosidade, gostaria de perguntar, deixo aberta para vocês o meu Instagram. Se vocês também quiserem acessar pelo Instagram, eu estarei lá podendo responder as perguntas. Eu agradeço a todos pela oportunidade. Muito obrigada pela sua preciosa participação. Eu tenho certeza, né, que esse momento será de grande valia, né, na vida pessoal e profissional dos nossos alunos. Em nome do Unisalesiano, eu agradeço a sua preciosa participação. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigada.